Aí no capítulo 17, que é rapidinho, a gente vai continuar, fala o seguinte: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Então aqui ele fala, ó, meu espírito está se esvaindo, meu espírito está indo embora, eu tô sentindo que a morte está perto, está chegando. E os meus dias se vão apagando, né? Então eu tô definhando, eu tô chegando perto da morte. Eu só tenho perante mim a sepultura, então perante mim só é possível enxergar a morte, não tem outra saída para mim mais. Aí no versículo 2, estou cercado de zombadores, sou obrigado a aguentar as suas provocações, né? Então ele fala, nossa, eu estou cercado de pessoas que ficam zombando de mim, e eu estou sendo obrigado a ficar aguentando as provocações dele, porque as minhas circunstâncias depõem contra mim, então eu sou obrigada a ficar ouvindo chacota desse pessoal, sendo inocente. Aí no versículo 3, Senhor, me dá um penhor, Senhor, me dá uma garantia, né? Seja o meu fiador para com o Senhor mesmo, né? Então aqui a gente vê quem foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi isso, foi o nosso fiador perante Deus. E o que Jesus Cristo é? Deus, né? Filho de Deus é Deus, né? Filho de gato é gatinho, filho de peixe é peixinho, filho de Deus é Deus. Então Deus foi o nosso mediador perante Ele mesmo. Então é isso aqui que Jó pede. Jó fala assim: quem pode ser meu fiador? Porque assim, para ser fiador, você precisa ter mais do que aquele que está sendo garantido, né? Então, se você está sendo o fiador daquela pessoa, você precisa ter mais. Por exemplo, hoje, dando um exemplo, se você vai ser fiador numa transação imobiliária, você vai ser fiador de alguém, você precisa ter mais bens do que aquela pessoa que está alugando o imóvel. Então, para ser o seu fiador, precisa ser mais do que você. Então, Jó fala: quem é mais do que eu? Ninguém pode ser mais do que eu, a não ser Deus. Então, Deus, só o Senhor pode ser meu fiador. Não existe uma pessoa que seja maior do que eu. Todos nós somos iguais. Todos os humanos são iguais. Então, eu não posso pedir para alguém ser meu fiador, um humano ser meu fiador. A única pessoa que pode ser meu fiador é o próprio Deus. Porque quem é acima de um humano? Porque todos os humanos são iguais. Então, aqui ele fala, né? Então, eu preciso de um fiador que tenha essa origem, né? Que seja um Deus. Como que eu vou receber como fiador alguém que está no mesmo nível que eu? Não dá. Então precisa ser alguém no nível maior que o meu. Então, realmente é isso que Jesus Cristo é, né? Jesus Cristo é o nosso fiador para com Deus, e Jesus Cristo é o nosso intercessor, né? Então, isso que Jó fala aqui é quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo é aquele que intercede por nós junto a Deus. Ainda que Deus não quisesse nos ouvir, a gente fala alguma coisa, pede alguma coisa e Deus não quisesse nos ouvir, como aqui Jó acha que é o caso dele, Jesus Cristo falaria com o Pai por nós, e a gente tem certeza que Jesus Cristo Deus ouve. Então, é isso que Jó está falando. Jó está falando alguém que interceda a Deus por mim e que Deus vai ouvir essa pessoa. Então, para Deus ouvir essa pessoa, tem que ser o quê? Deus. Ele só vai ouvir o que? Deus. Então, é isso que fala. Então, a gente vê que Jesus Cristo é isso. Jesus Cristo é a nossa garantia. Jesus Cristo é a nossa garantia de que nossas orações serão ouvidas. Por quê? Porque Ele é o nosso intercessor. Ele é quem intercede por nós junto ao Pai. Então, se a gente ora a Deus e Deus não responde, Deus não fala conosco, a gente pode interceder por meio de Jesus Cristo, falar com Jesus Cristo que Ele intercede por nós junto ao Pai. E a Jesus Cristo Deus ouve. Então, é isso que Jó está falando. Que incrível a sabedoria desse homem, né? A gente vê que conforme ele vai falando ao longo da história dele, ele vai mostrando uma sabedoria, ele vai melhorando os argumentos dele, né? Ele vai mostrando que ele está conhecendo mais sobre Deus, ele está entendendo mais sobre quem é Deus, né? Ele começa sem entender direito, mas a gente vai ver que ao longo da história ele vai entendendo quem é Deus, né? Até que no final chega a Deus e se revela, né? Chega a Deus e fala quem ele é. Aí aqui continua. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo, né? Então, quem é mais que vai poder ser fiador perante o Senhor de mim? Quem? Uma pessoa igual eu? Uma pessoa que é falha como eu? Uma pessoa que está no mesmo nível de erro que eu? Uma pessoa que é só pó como eu? Não pode ser fiador perante Deus. Então, para ser fiador perante Deus, precisa ser Deus, né? Para o Senhor poder ouvir, tem que ser Deus. Então, é o que Jesus Cristo fez por nós, né? Jesus Cristo veio ser nosso fiador, né? Então, Jesus Cristo veio para ser nosso fiador. Jesus Cristo veio realmente, né? E ele veio para ser nosso garantidor, né? Então hoje a gente tem a intercessão dele junto ao Pai. Então é isso que aconteceu, o que Jó já pedia aqui, né? Aí no versículo 4, Jó continua.
O Senhor fechou a mente deles para o entendimento, mas não permita que eles triunfem, né? Então aqui o Jó está falando, Deus, eu sei, eu estou entendendo, o Senhor não está deixando eles verem a verdade, eles não estão conseguindo ver a verdade, que o que eu estou falando é verdade, o Senhor fechou o entendimento deles, eles não conseguem enxergar que eles estão errados, mas não permita que eles triunfem, não permita que tudo acabe assim e que eles achem que eles estão certos. Não permita isso, essa injustiça acontecer, Deus. Mostra para eles que eles estão errados, né? Então, Jó tá pedindo isso para Deus. Aí no versículo 5 ele continua: traem os amigos em benefício próprio, deixa que os filhos deles desfaleçam de fome. Então, o que acontece? Jó havia falado para Deus, o Senhor bloqueou o entendimento deles. Eles não estão conseguindo raciocinar, eles não estão conseguindo entender que eles estão errados, eles não estão conseguindo entender a verdade, não estão conseguindo entender a realidade, tudo bem. Mas não permita que eles triunfem, não permita que eles achem que eles estão certos. Revela a verdade para eles, Deus. Mostra para eles que eles estão errados. Aí no versículo 5 ele fala um ditado, isso é um ditado lá entre eles, né? Para que não se passe impune o que eles estão fazendo. Então aqui Jó no versículo 5 vai falar um ditado de forma que Deus não deixe impune a injustiça que está sendo feita contra ele. Então ele fala, trai os amigos em benefício próprio, deixa que os filhos deles desfaleçam de fome. Existe um ditado que é assim, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. Então é isso que Jó está falando. Que há um ditado, né? Isso é uma coisa antiga, então já tá falando, Deus, é uma sabedoria antiga, isso existe. As pessoas dizem que vão passar fome os filhos daquele que traem os amigos, e eles estão me traindo, eles não estão me ouvindo, eles não estão entendendo, Deus, o que eu tô falando, eles me ignoram, eles me traíram. Então, castiga eles, faz eles entenderem que eles estão errados, não deixa ficar tudo bem, não deixa eles acharem que eles estão certos, então mostra para eles a verdade que eles estão errados, né? É isso que Jó tá falando. Aí no versículo 6, Jó continua, mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Então ele fala o quê? Meus amigos estão me traindo, meus amigos só me traem, meus amigos não me escutam, né? Eles resolveram me vender, né? Então, quando eles descobriram quem é a parte contrária, eles resolveram me vender. É que nem aquela coisa, né? Que você vai para um processo, aí você vai como testemunha de uma pessoa, você está indo para defender a pessoa, só que quando você descobre quem é a outra parte, você muda de lado, né? Então, não importa se é seu amigo ou não é, você vende porque chegou a outra parte. É isso que Jó tá falando, né? Eles me venderam. Quando eles viram que o negócio era com o Senhor, eles me venderam. Aí aqui ele continua, né? Mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Então aqui ele está dizendo que, Senhor, hoje eu me tornei exemplo para os povos, né? Então o que é provérbio? É exemplo. Então hoje eu me tornei um ditado. Então hoje as pessoas falam, não faça como Jó, olha Jó. Jó era um homem que fingia ser bom e olha só, Deus pune. Então ele se tornou um ditado, ele se tornou um ditado ruim, um exemplo ruim. As pessoas falavam dele coisas ruins, então falavam o nome dele por coisas ruins. Então ele falou, Senhor, eu me tornei um provérbio hoje para todos os povos. A gente vê que Jó era o homem mais rico do Oriente, né? Fala que ele era o homem mais rico do Oriente Médio. Então, ele era muito conhecido. Então ele devia ser muito conhecido. E aqui ele fala que ele se tornou um provérbio dos povos. Então provavelmente as nações ali falavam, não façam como Jó. Nossa, ele passou a ser uma referência da coisa errada. E ele fala, Senhor, eu me tornei uma referência para as pessoas da coisa errada, do que não se deve fazer. E ele fala, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Então hoje eu me tornei como aquela pessoa em que você passa na rua e cospe no rosto dela. Hoje eu me tornei isso. As pessoas têm horror de mim, as pessoas me odeiam, as pessoas olham para mim e têm raiva de mim, querem cuspir na minha cara, as pessoas sentem nojo de mim, né? Isso que ele tá falando. Aí no versículo 7, pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos hoje já estão escuros de mágoas, eu sou só mágoa, eu tô muito triste, o que eu fiz para ser tão esmagado dessa forma? Eu que era tão respeitado, eu que era
tão bem visto, eu que sempre segui tanto o Senhor Deus. O que aconteceu? E todos os meus membros são como a sombra. Então aqui ele fala, hoje eu sou uma sombra do que fui, né? Então ele fala que os membros dele hoje são sombras. Então ele é só uma sombra do que um dia ele foi. Então hoje ele não é nem perto do que um dia ele foi. Ele fala, hoje eu me tornei uma sombra, Deus, do que um dia eu fui. Aí no versículo 8, os retos ficam horrorizados quando me veem, né? Então as pessoas corretas olham para mim e ficam horrorizadas pelo que está acontecendo na minha vida. E o inocente se levanta contra o ímpio, ou seja, ele está falando dele. Então ele está falando, os retos quando me veem, eles ficam horrorizados. E o inocente se levanta contra o ímpio. Então o inocente se levanta contra quem? Contra ele. Então ele está falando o quê? Deus, as pessoas se levantam contra mim e estão me tratando como se eu fosse um ateu. Como se eu não acreditasse no Senhor, como se eu não te seguisse, como se eu não te amasse, Deus. Me honra, porque eu te amo, porque eu te sigo, só tu sabes. Mas as pessoas me tratam como se eu te odiasse, Deus. Então, clama por mim, age por mim, intercede por mim, né? Então ele está falando isso, que as pessoas estão tratando ele como um ateu, como se ele fosse um ateu. Aí no versículo 9, os justos prosseguem em seu caminho e os de mãos limpas se fortalecem cada vez mais. Então ele está falando, os justos prosseguem em seu discurso, né? Então ele está falando realmente, os amigos dele, ele considera como justos. As pessoas que falam com ele considera pessoas justas, pessoas corretas, pessoas puras, pessoas que andam com Deus. Aí ele fala, e eles ficam falando coisas, ficam indo em uma direção de raciocínio e eles permanecem naquela direção de raciocínio. E como eles estão de mãos limpas, né, como não acontece nada assim que contradiga o que eles estão falando, eles estão se fortalecendo cada vez mais. Ou seja, as pessoas vêm aqui, me falam uma coisa, vêm aqui pensando de uma forma, vêm aqui tomando um direcionamento e como nada acontece, como continua a mesma situação, eles estão cada vez mais certos, eles estão achando que cada vez mais certos, cada vez eles estão indo para o lado mais certo, então eles acham que realmente eles estão certos e eu que estou errado, Deus. Ele começa a falar isso. Aí no versículo 10, mas quanto a vocês, voltem com um argumento melhor, ainda assim não encontrarei sábio algum em seu meio, né? Então ele fala, mas vocês voltem para cá com argumentos melhores, porque o argumento de vocês, o que vocês usam para justificar, para me falar que eu sou ímpio, vocês justificam pelas experiências do que vocês viram, que essas coisas ruins que estão acontecendo na minha vida só acontecem com pessoas ruins. Então a justificativa de vocês é essa, mas vocês não estão me provando o meu erro. Vocês não estão me provando onde foi que eu errei. Vocês não estão me mostrando o meu pecado. Vocês vêm aqui falar que pela circunstância eu sou um pecador, mas vocês não apontam o meu erro. Então voltem aqui com argumento melhor, me mostra onde foi que eu errei, me mostra o meu erro. Não fica falando que pela circunstância da minha vida eu não tenho Deus. Não fica falando que porque eu tô passando um problema na minha vida, eu não estou com Deus, eu não tenho Deus e que eu sou um pecador. Não, me mostra o meu pecado, me mostra onde foi que eu errei. Aí sim, né, eu talvez escute, mas com certeza eu não vou encontrar sabedoria entre vocês, né? Com certeza eu não vou encontrar nada de inteligência entre vocês, porque vocês não estão entendendo. Deus fechou o entendimento de vocês e vocês não estão conseguindo entender a verdade. A verdade não é o que vocês estão falando. Deus não é o que vocês estão falando. Vocês estão falando errado de Deus. Aí no versículo 11. Meus dias passaram e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Aí continua no versículo 11. Meus dias passaram e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Então ele está dizendo o que aqui? Senhor, os meus dias estão passando e tudo que eu tinha de propósito, tudo que eu tinha de plano para minha vida, tudo que eu tinha de vontade de fazer, tudo que eu almejava na minha vida, se esvaiu. Eu já não tenho mais, assim, foi tudo por água abaixo. Todos os meus planos, tudo que eu desejava foi por água abaixo. Tudo que eu queria que acontecesse deu errado. Então agora eu já não tenho mais nada, assim, as coisas que eu ansiava agora já não são mais, deram errado. Todos os meus planos deram errado. Hoje eu já não tenho mais planos, porque tudo que eu tinha de plano deu errado. Aí aqui ele continua no versículo 12. Esses homens, né, ou seja, os amigos dele, dizem que a noite é dia
apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. Então ele fala que esses homens eles não estão conseguindo entender Deus, eles não estão conseguindo ver. Eles ficam falando que a noite é dia, eles ficam falando que as trevas em que eu estou vivendo, eles ficam falando que tudo que eu estou passando não é nada. Eles ficam falando que tudo que eu estou vivendo é tranquilo, que tá tudo bem, que tudo vai dar certo, mas eles não estão conseguindo entender que eu estou nas trevas, eles não estão conseguindo entender o que está acontecendo comigo. Então, eles falam que apesar da escuridão que eu estou vivendo, a luz está perto. Que luz é essa que eu não estou conseguindo ver, né? Ele está falando. Aí no versículo 13. Então, no versículo 13, ele continua falando ainda, né? Jó continua falando para ele, faz. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, né? Então aqui ele começa a falar. Eles ficam falando que ainda há luz para mim, eles ficam falando que ainda há salvação para mim, eles ficam falando que ainda tem jeito para mim, né? Aí ele fala, mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, né? Se eu tô aqui ansioso para ir morar na sepultura, a única coisa que eu consigo ver por minha casa agora é a sepultura. Eu sinto que tá próxima à sepultura, né? Então ele fala, se nas trevas estendo a minha cama, né? Ou seja, ele está querendo dizer, se a sepultura agora vai ser a minha casa, e se eu vou dormir agora na escuridão, né? Se eu vou ter o sono da morte e dormir na escuridão, aí ele continua no versículo 14: se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vocês são minha mãe e minha irmã. Então aqui ele está falando, se agora a sepultura é a minha casa, se agora eu vou dormir nas trevas, vou dormir na escuridão, e se agora eu chamo a sepultura de meu pai, e se eu chamo os vermes de minha mãe e meu pai, né? Minha mãe e minha irmã, então ele está querendo dizer o quê? Quando ele fala de chamar a sepultura de pai, e os vermes de minha mãe e minha irmã, significa que ele tem uma conexão íntima com isso. Então, significa que ele tem uma ligação. A gente, normalmente, se parece com nossa família, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Então, ele já está parecido com a sepultura. Ele já parece com os vermes. Então, é isso que ele está querendo falar. Ele falou assim, eu chamo já de pai a sepultura. Porque quem olha para mim vê a morte. Quem olha para mim consegue enxergar a morte. Aí ele fala, e eu chamo os vermes, né, de irmão e irmã. Por quê? Porque quem olha para ele vê isso. Então ele já está se identificando dessa forma, ele diz, né? Aí no versículo 15, onde está então minha esperança, né? Então ele fala aqui para os amigos dele, porque a questão é que os amigos dele ficam falando que ele tem que ter esperança, os amigos dele ficam falando que tudo vai mudar, tudo vai melhorar, que tudo vai acontecer. Então agora ele está falando assim, como tudo vai mudar, gente? Como tudo vai melhorar? Como a luz está vindo? Vocês não estão entendendo. Eu já tenho por certo a minha sepultura. Eu já estou chamando a minha sepultura de pai. Eu já estou chamando os vermes que vão me comer de mãe e de irmã. Então, eu já estou tendo uma conexão com eles, assim, a ponto de ter esse carinho com eles. Então, como que vocês vêm dizer que eu tenho esperança, gente? Vocês não estão entendendo, eu não tenho esperança. Não há esperança para mim, é isso que Jó está falando, né? Aí ele fala assim, se eu já estou nessa situação, onde é que está a minha esperança? Vocês podem encontrar minha esperança porque eu não estou encontrando. Onde é que vocês encontram uma esperança para mim? Porque todo aquele que olha para mim vê em mim claramente uma sepultura, vê claramente em mim a morte, né? Vê claramente em mim que eu estou definhando. Então, onde é que você pode ver a esperança em mim? Cadê a esperança? Onde você encontra? Me avisa para eu ir buscar porque eu não estou encontrando. Aí no versículo 16, para finalizar hoje a aula. Ela, né, a esperança, ele tá falando, descerá até as portas da morte. Então aqui ele tá falando, a esperança que vocês ficam falando que ainda existe para mim, a esperança que vocês ficam falando que eu tenho que ter, a luz no final do túnel, ela vai descer comigo na morte. Ela vai comigo até além da morte. Eu vou levar ela até a sepultura. Eu vou morrer com a esperança, né? Então ele tá falando isso. Ela, a esperança, descerá até as portas da morte. Ou seja, ela, a esperança, vai descer comigo além da
da morte. Então ela vai comigo até além da morte. Quando juntamente no pó teremos descanso. Então ele ainda tem esperança. Ele fala, gente, vocês não precisam me reanimar, eu tenho esperança. Mas assim, eu também sou realista. Eu vejo o que está acontecendo na minha vida. Eu também tenho que ser realista. Eu tô vendo que tá difícil, tá perto da minha morte. Quem olha para mim vê morte. Quem olha para mim já vê que eu tô com o pé na cova. É isso que ele fala, né? Então ele fala, eu tenho que ser realista. Então, mas eu tenho esperança. E a esperança vai comigo até a morte. A esperança vai descer comigo na sepultura. E lá na sepultura, eu e a esperança vamos descansar. Porque aí eu não vou ter mais esperança. Porque aí já vai ter se consumado, né? É isso que ele diz. Aí aqui hoje, então, a gente termina o estudo.